Olá pessoal, o nosso curso do Rascunho ao Paper, curso de escrita científica, é um curso de extensão da Faculdade de Medicina da USP e ele vai começar no dia 9 de março. Então hoje eu gostaria de falar algumas coisas sobre esse curso, vocês têm tempo para se inscrever. Então quem quiser se inscrever pode vir nesse site do rascunhoalpaper.com. É um curso oficial de extensão da medicina da USP, com certificado após, eu sou professor da Faculdade de Medicina também. Aqui eu explico um pouco mais a proposta do nosso curso, que basicamente é um curso que é síncrono e assíncrono, certo? Então tem aulas assíncronas, essas aulas elas são gravadas. Nessas aulas eu discuto uma série de temas, como eu vou mostrar para vocês a seguir, e além de tudo a gente tem alguns encontros, cerca de 5 encontros síncronos, sempre às quartas-feiras, das 17h30 às 19h30. As aulas elas vão ficar disponíveis por 6 meses nessa plataforma que a gente está criando nesse site também. E, além de tudo, a gente vai criar um fórum para discussão. Então, vai ser uma oportunidade de bastante interação. O que a gente vai discutir na prática vai ser como fazer os seus papers, como elaborar os papers de uma maneira independente. E pensando aqui nesse prazo de 12 semanas, que é mais ou menos a duração do nosso curso, né? 3 meses e meio, para caso vocês acompanhem e vão acompanhar direitinho o curso do começo ao fim, vocês vão ter uma grande independência para escrever o paper de vocês. Basicamente, a gente vai usar os modelos mentais aqui do MindMeister, mas a gente vai usar uma série de mapas mentais para entender melhor a dinâmica do desenvolvimento de um paper, certo? Então, depois da introdução do curso, eu estou dividindo aqui em 3 ou 4 grandes módulos, tá? A gente vai ter um módulo inicial falando sobre estrutura de um paper, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre a elaboração do paper em si. Num terceiro momento, a gente vai falar sobre o processo de publicação e submissão e, por fim, durante o curso todo, a gente vai ter uma série de exercícios teórico-práticos, né, de exercícios práticos. A gente vai começar abordando sobre a estrutura do paper. Isso é algo que não é ensinado normalmente, mas começar a pensar que todo paper ele vai ter uma macroestrutura, uma mesoestrutura e uma microestrutura. Parecem nomes complexos, mas basicamente a macroestrutura é como as 4 grandes partes de um paper, introdução, métodos, resultados e discussão, se conectam entre si, e aí a gente vai trabalhar alguns modelos, né, mas uma ideia de que o paper orbita ao redor dos resultados e dos métodos. A gente vai depois conversar sobre a mesoestrutura, que é como as sentenças de cada uma dessas grandes seções se conectam. E a gente vai depois conversar sobre a microestrutura, que é como as sentenças dentro de cada parágrafo, dentro de cada seção, se conectam. E é claro que para fazer com que haja uma comunicação mais efetiva, algo que a gente vai conversar no curso como um todo, é esse balanceamento entre informação e persuasão. Então, para que o seu paper também seja persuasivo, existem alguns elementos que a gente vai treinar o desenvolvimento, como a coesão, a retórica, a concatenação e o estilo. A gente vai ver isso com muitos detalhes e pensar principalmente como eles vão se conectar. Então a gente vai ter as 3 ou 4 primeiras aulas aqui e depois a gente vai trabalhar na ideia do paper em si, certo? Na elaboração do paper em si. Aqui pode parecer um pouco complexo, mas é basicamente porque todas essas áreas se conectam e ao longo das aulas eu vou reforçar bastante isso. A gente vai começar a falar da onde escreve um paper, não é da introdução, então vai começar pelo materiais e métodos, depois dos resultados. Vocês veem que tudo está conectado nos resultados, os resultados, por sua vez, se conectam com as figuras, com as tabelas, a conexão do primeiro parágrafo, né, dos resultados para discussão é bastante importante, da mesma maneira que os objetivos ficam entre a introdução
e o materiais e métodos, e a gente vai desenvolvendo dessa maneira, né, depois as limitações, até chegar na conclusão. E daí a gente vai trabalhar num subgrupo aqui da parte do título, abstract e keywords, que eu estou chamando de informações iniciais, mas é quase como se fosse um mini paper em si, em que a gente vai ter dentro do abstract, né, introdução, título, introdução, contexto, métodos e conclusão e significado. Depois a gente vai comentar sobre o processo da publicação em si, então pensar como um editor para saber a revista certa, pensar como um revisor para falar as coisas certas e principalmente saber como responder ao revisor e saber preparar uma submissão também, então uma série de documentos adicionais, como a cover letter, metadados ou material suplementar, a gente vai discutir isso com calma também, e depois estratégias para que o seu paper seja citado. Você não quer só, entre aspas, né, que ele seja publicado, mas você vai querer que ele seja citado e reconhecido na literatura. Para isso ele tem que ser divulgado, a gente vai conversar sobre estratégias de divulgação. E tudo isso, todo o nosso curso, ele vai ser permeado por uma série de atividades práticas, como, por exemplo, transformar os dados numéricos em palavras, né, números e letras, como fazer figuras de impacto, dicas para nós, né, non-native speakers da língua inglesa, como expressar informações, como, por exemplo, o tamanho do efeito, entre outras. A gente vai treinar bastante isso para que vocês consigam desenvolver o paper de vocês com bastante impacto, tá bom? Então essa era uma introdução geral que eu queria fazer para o nosso curso. Eu espero que vocês se interessem e possam estar com a gente, né, a partir do dia 9 de março. Um abraço.